Tô usando a Code Like a Tester aí, ó. É, Hum, Tu chegasse a conseguir fazer aquele curso do Test Automation University? não, eu vi que é aquela moça que escreveu o livro, né? Que ela que tá compartilhando, pelo que eu tô vendo, assim, alguns cursos que tem nessa Ela, universidade aí, mas eu não cheguei, ela é a pessoa, mas eu não cheguei a fazer nenhum. ela é uma das Test Automation Engineers por trás do Apply Tools. E eu me lembro que eu tinha recomendado tu fazer o curso porque tem uma das aulas que ela explica a questão de seletores CSS e tal. Ah, verdade, você falou na que a gente teve, né? Antes dessa. Exato, é. Então, se tu comentou também que tu chegou a fazer os exercícios do joguinho aquele do Elias, né? Isso, eu fiz o dele, mas o dele não tem muita coisa, assim, sabe? Uhum, Daí eu fiz esse outro, aquele que eu botei o link lá também. uhum. Aí tem lá mais completinho, ele tem 32 exercícios, mais ou menos. Sim, e ele explica a lógica por trás do seletor ou ele simplesmente tu tem que resolver os exercícios? Não, ele explica e aí no fim de cada um ele, tipo assim, agora faça do jeito que você aprendeu até aqui. Daí tu Saquei. tem que se virar, assim. Mas ele explica como fazer. Tu sente É, então que tu evoluiu no sentido de entender como é que funciona a seleção de elementos? sim, sim. Só eu vejo que eu ainda tenho dificuldade, mas eu não sei se é. Porque, tipo assim, ó, eu terminei todos aqueles do automação com Batiste, né? E tem uns que eu não consegui fazer. E Uhum. eu não consegui selecionar o CSS. Por mais que ele me mostre que aquele, eu não sei se ele está enable ou se ele realmente. Ou eu estou escolhendo errado para selecionar ele, sabe? Saquei. Teve uns exercícios ali que eu não consegui selecionar ele. Esse código todo já está no GitHub? Já tá, eu subi tudo o que eu fiz, assim, lá. Tá, eu vou dar uma revisada nos outros então, e daí eu faço uns outros commits ajustando e tu olha como é que eu resolvi daí. Tá. Tá, o que eu tinha planejado para hoje, a gente tinha falado de falar sobre refatoração, né? E Uhum. exercitar um pouco isso. Daí eu criei um projeto, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Essa tela. Tá um pouco lento meu computador. Beleza. Na real, vou abrir no GitHub aqui antes. Eu subi no GitHub esse projetinho VidBits Mentoria, que é um projeto que eu fiz durante um dos cursos do Code Academy, Uhum. que é uma aplicaçãozinha bem simples para. É basicamente essa aplicação aqui, onde ela lista uma série de vídeos com o título do vídeo embaixo, sendo um link para entrar na edição, na visualização de um vídeo, a opção de deletar o vídeo, Uhum. pode também editar as informações do vídeo, colocar um outro título, por exemplo. A aplicaçãozinha é bem simples, e aí eu criei para essa aplicação, basicamente para a tela de criação de um novo vídeo, eu criei um teste, um arquivo de testes aqui do Cypress, e eu criei esse, deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte, Uhum. criei esse teste aqui, essa test suite, o nome da aplicação, vidbits, daí eu criei dois contextos, um para empty state, que é quando tu chega na aplicação e não tem nenhum vídeo aqui ainda, então tipo, como se a aplicação tivesse sem nenhum vídeo, e eu criei um outro contexto onde eu disse
two items already seeded in the database. Então, que é o cenário onde já tem 2 vídeos lá. E aí eu criei, para cada um desses contextos eu criei um teste. Na verdade ele faz exatamente a mesma coisa, ele cria 2 vídeos. Create 2 more videos, e no outro ele cria 2 vídeos. Eu não lembro se foi esse aqui o exemplo que eu usei, essa aplicação que foi a aplicação de exemplo que eu usei com o Douglas no vídeo que eu compartilhei contigo. Tu lembra disso? Ou se tinha sido com o site do Automação com Batista, aquele primeiro vídeo? Não, foi do Automação com Batista. Ah, beleza. Essa aplicaçãozinha aqui é uma aplicação que, nesse projeto aqui, tem todo o código para subir ela no teu ambiente local, e depois, no fim da nossa reunião, eu vou compartilhar contigo com os passos para tu fazer, para tu conseguir subir essa aplicação no teu ambiente também. Eu não sei se chegou a fazer algum dos meus cursos práticos da escola Talking About Testing já. Eu acho que eu fiz, mas eu não fiz agora que a gente começou a mentoria. Eu tinha visto alguma coisa já antes de conhecer, assim. Tá, porque essa aplicação ela é bem parecida com a aplicação que eu uso para os meus cursos, então os comandos são basicamente os mesmos. Daí, se tu já fez, tu saberia, mas de qualquer forma eu vou colocar a documentação de como fazer para subir o ambiente local. Mas o lance é que eu criei esses 2 testes, que adicionam 2 vídeos, e é um código bem feioso, assim, tem bastante coisa para melhorar aqui. E aí a ideia era a gente melhorar ele juntos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá bom o tamanho da fonte, assim? Prefere maior? Dá pra gente pegar bem, assim. Legal. Eu tenho meio que um roteiro aqui do que a gente vai refatorar. Então deixa eu ir olhando para isso. Tá, ok. Deixa eu te explicar algumas coisas antes. Tem alguns comandos nessa aplicação. Deixa eu abrir uma nova janelinha aqui. Tem alguns comandos para essa aplicação, tipo npm run drop db. Ele limpa o banco de dados. Então, se eu rodar esse comando... Meu npm tá meio bugado aqui, tem que ajustar. Então, se eu rodar drop db e eu voltar aqui para a aplicação... na verdade, eu já tinha deletado todos os itens, mas então eu vou rodar um outro comando. Tem o comando seeddb, que ele coloca 2 vídeos no banco de dados para a gente já poder usar como exemplo. Então, se a gente vir para cá agora, eu der um refresh, já tem 2 vídeos na aplicação, e se eu rodar o outro comando dropdb, ele basicamente limpa. Se eu der um refresh agora, não tem nenhum item. Esse vai ser um script que a gente vai usar durante os nossos testes, só para tu entender. Porque já no início aqui, a primeira coisa que eu rodo é um dropdb. Então, nesse primeiro teste, eu quero testar que eu começo num estado vazio, né, onde não tem nenhum item. Então, por isso eu uso... a primeira coisa que eu faço no teste de criação de 2 vídeos é limpar o banco de dados para garantir que, se tinha alguma coisa no banco, não vai ter quando o teste começar. Deixa eu abrir aqui o Cypress. Como é que é o nome do comando? O Cypress.json, ele tem simplesmente o base URL aqui, que é apontando para o localhost, a porta 4001, e essa configuração para não gravar os vídeos do Cypress quando os testes falham e tal. Então, se eu acessar localhost 4001/vídeos, que é o que eu estou acessando aqui nesse segundo comando, site.visitVideos, ele vai visitar a homepage, que é esse endereço aqui. Daí depois eu tenho, a partir da página inicial, eu clico no botão que tem essa classe, Add Video Button, que é esse botão aqui. Poderia usar o contains também, tipo um sci.contains edit, create, e clicar nele. Eu resolvi usar o seletor CSS. Daí, clicando nele, eu uso o sci.get
video title input, um elemento que tenha o ID video title input e mando um type para digitar esse texto. A mesma coisa para o description, digito um outro texto, e a mesma coisa para o vídeo URL input, digito uma URL de um vídeo no YouTube. Daí depois eu clico no botão submit, o botão que tem o ID submit button. E aí quando eu faço isso, eu vou fazer isso aqui na mão para a gente ver. Então digito um título, vou botar uma descrição qualquer aqui. E essa URL aqui para o vídeo. Quando ele clica no Create, ele não vai para a homepage, ele vem para a tela de edição desse vídeo. Então eu tenho que daí voltar para a homepage para ver para ir para a tela onde eu quero fazer a minha verificação. A minha verificação vai ser que eu vou criar um vídeo e vou voltar para a homepage. A partir da homepage eu vou clicar de novo no Add, no Create, vou preencher o formulário com outros dados, vou submeter, vou visitar de novo a homepage e daí vou verificar que o elemento com a classe Video Card, o tamanho dele, ou seja, ele vai contar quantos elementos tem com essa classe e que tem que ser igual a 2, porque eu acabei de criar 2 vídeos. Nossa, ok. E o próximo teste, que é no contexto onde eu já tenho 2 itens que eu estou colocando direto no banco de dados, a única diferença é que eu dropo o banco e logo depois já insiro 2 itens com esse comando npm run seeddb. Então eu já começo com 2 vídeos lá, daí o resto é exatamente a mesma coisa, eu visito a página, crio os 2 mesmos vídeos e no final eu conto que tem 4 em vez de 2. Só que aí a gente pode verificar que tem bastante coisa repetida aqui, certo? Que é um candidato de uma refatoração. Então, uma das coisas que a gente poderia refatorar, eu vou seguir a ordem que eu meio que organizei para essa refatoração e daí vamos ver se faz sentido para ti. A primeira coisa que eu tinha pensado é o seguinte, a gente tem aqui, por exemplo, para cada um dos testes, a gente faz esses mesmos comandos 2 vezes. A gente faz aqui e depois a gente faz aqui. Então eu pensei que isso daqui a gente poderia já eliminar. Como que eu eliminaria essa parte? O que eu tinha pensado é o seguinte. E na verdade é a mesma coisa para o teste aqui de baixo, que ele faz exatamente as mesmas coisas. Então, no contexto do describe, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de vídeos, e essa variável ela vai ser um array. Esse array vai conter basicamente os dados desses 2 vídeos, do primeiro e do segundo vídeo que a gente vai criar. Então esse array vai ser um array com 2 objetos. Vou criar um objeto, por enquanto eles estão vazios, e o objeto vai ter um title, que vai ser, no primeiro vai ser esse valor aqui. Ele vai ter um description, que para o primeiro vídeo vai ser esse valor aqui. Opa, com 2 pontos aqui. E ele vai ter uma URL, que vai ser esse valor aqui. E aí depois o próximo vai ser a mesma coisa, vai ter name, description e URL, porém ele vai conter os dados do outro vídeo. Então aqui a gente já está eliminando a duplicidade desse monte de texto que está duplicado nos 2 testes. Esse valor aqui. Beleza. Aí com isso, o que a gente pode fazer, em vez de a gente repetir para cada um dos testes todos esses passos, a gente pode fazer uma coisa que é o seguinte. A gente tem
um array de vídeos que tem 2 objetos que tem título, na verdade aqui é título, descrição e URL. Então eu posso pegar, não sei se tu chegou a ver a parte de iteração em arrays no curso de JavaScript do Codecademy? Eu vi, cara, mas vou te falar que tinha uns exercícios lá que eu não conseguia fazer. Acho que eram os mais fáceis, assim, mas a maioria foi tranquilo de fazer, assim. Tá, porque um dos métodos que tu pode utilizar, por exemplo, num array para iterar um array, ou seja, para tu olhar para cada um dos itens dentro daquele array, é um negócio que se chama for each. Então a gente pode fazer assim, vídeos for each. Deixa eu ver se eu confirmar se é isso mesmo. Então assim, para cada vídeo, daí eu faço, se eu não me engano, vídeo. Acho que a gente pode simplesmente fazer. Vou copiar essas linhas e vou colocar elas para cá. Deixa eu só. Então, assim, a gente tem um array de vídeos, daí a gente está dizendo, para cada vídeo a gente passa um parâmetro para uma função que vai ser executada, e vai ser o vídeo, ou seja, vai ser esse primeiro objeto e depois esse segundo objeto aqui, para cada um deles. Então, na primeira iteração, ele vai estar iterando pelo nome, pelo título, descrição e URL do primeiro vídeo, e na segunda iteração, pelos dados do segundo. Daí a gente vai visitar a página vídeos, a gente vai clicar no botão de criar, e aí aqui a gente vai preencher com video.title, aqui a gente vai preencher com video.description, e aí a gente vai preencher com video.url. E aí, só ficou errado ali no primeiro título ali, escreveu errado o vídeo. Verdade. Obrigado. Nada como um pair programming. E aí agora a gente pode simplesmente deletar esse primeiro até aqui. Vamos ver. Então agora a gente vê que o nosso teste, propriamente dito, já ficou muito menor do que ele era antes, né? E a gente pode fazer exatamente a mesma coisa. Vou copiar tudo isso aqui. E a gente pode fazer exatamente a mesma coisa para o segundo teste, logo depois que a gente faz o seed no banco de dados. Ou seja, quando a gente insere 2 vídeos no banco de dados através do comando npm, e a gente verifica que aqui, em vez de 2, são 4. Se eu não me engano, esse aí seria a primeira refatoração. Então vamos salvar esse arquivo. Na verdade eu vou fazer uma coisa que eu acabei não te mostrando o vídeo rodando, o teste rodando. Então deixa eu fazer uma coisinha aqui. Git status, git stash list. Ok. Acabei de voltar o teste para como ele era antes e vou rodar esses testes antes para a gente ver que eles estão funcionando. Então eu já estou com o Cypress aberto aqui, vou clicar no... Já começou a rodar, vou parar e vou rodar de novo. Quero te mostrar ele rodando antes para te mostrar que ele funcionava e que tipo, a refatoração não quebrou nada, né? A ideia é sempre que a gente faz uma refatoração é tipo mudar a estrutura do código sem mudar o seu comportamento, ou seja, ele tem que estar se comportando exatamente da mesma forma, mas o código tem que estar com uma estrutura mais limpa, mais fácil de entender e coisa e tal. Então o nosso teste está funcionando antes da refatoração e agora eu vou git stash apply, vou aplicar o que eu tinha colocado no meu stash e agora o código está refatorado de novo e ele está rodando os testes, vamos ver se ele vai passar. Visto que o primeiro passou,
O segundo faz basicamente a mesma coisa, então ele deve funcionar também. Show de bola. Os dois testes, então, continuam funcionando após essa primeira refatoração. E a gente já consegue perceber que o código já ficou um pouco mais limpo, um pouco menos de duplicação. Porém, se a gente pensar, a gente ainda tem bastante coisa para melhorar. Então eu vou partir para a próxima refatoração, que seria também relacionada a remover duplicação de código. Uma coisa que a gente pode perceber aqui, tanto no primeiro teste, no contexto de empty state, quanto no segundo teste, quando já tem 2 itens, ele começa rodando esse sci.exec npm run dropdb, aqui e aqui. Então, uma coisa que a gente pode fazer é criar um before each, que abranja os 2 contextos dentro desse describe, e esse before each, ele vai basicamente executar aquele comando. Então ele vai rodar sci.exec npm run dropdb. E aí agora a gente pode remover essa linha daqui, e a gente pode remover essa linha daqui também. Como o Cypress ele já está aberto, ele identifica que eu salvei, ele já começa a executar de novo os testes. A gente não precisa... Vamos ver se ele vai passar. O primeiro teste continua funcionando. Consegue ver aqui que ele está executando ainda o dropdb no início, né? Então, mais uma refatoração, mais simples agora, mas que o nosso teste continua funcionando e tem agora um pouco menos de duplicação. A próxima refatoração, ela não é propriamente relacionada a remover duplicação, mas é em deixar o código um pouco mais enxuto. Uma coisa que a gente pode perceber que a gente está fazendo é o seguinte: para testar a página de criação, a gente está vindo na home, clicando no botão create e daí começando a preencher esse formulário, mas a gente tem uma URL /videos/create para vir direto para essa página. Então uma próxima refatoração que a gente poderia fazer seria, em vez de rodar esses 2 passos aqui, a gente ter só um /videos/create, que daí não precisa mais dessa linha de código aqui. Mesma coisa aqui, /create. E vamos ver se o nosso teste continua funcionando. E o grande lance da refatoração é tu sempre fazer o que se chama de baby steps, né? Tipo, trabalhar em pequenas porções de código e sempre que tu acha que tu finalizou a tua refatoração, tu rodar os testes para garantir que tudo continua funcionando como funcionava antes. Então, mais uma refatoração bem sucedida. Agora a gente tem menos linhas de código para fazer a mesma coisa e os testes continuam passando. A próxima refatoração que a gente vai fazer, na real, antes de a gente continuar, eu vou te perguntar o que seria olhando para esse código aqui, o que seria uma refatoração que tu ainda acha que poderia ser implementada? Cara, a primeira coisa que eu tinha visto, que eu pensei, era usar não aquele page object, mas aquele outro que tem no Cypress, naquela página, que tu pode fazer, que foi o que a gente fez aqui no início do projeto também. De fazer comandos customizados e tal. Legal. Era nessa pegada que eu estava querendo chegar. Porém, antes da gente mover para um comando customizado, o que eu vou fazer é simplesmente, se a gente olhar aqui, se a gente olhar, na verdade, para tudo isso daqui, esse mesmo código ele se repete ainda os 2 testes. Então, uma coisa que a gente poderia fazer antes de mover para uma função customizada seria simplesmente criar uma função aqui no contexto do teste mesmo, que seria create video, por exemplo, que recebe um objeto
e executa vídeos. Na verdade, vou pegar esses comandos aqui. Bagunça toda a indentação. Deixa eu ver. Então esse código aqui todo ele se repete, então o que a gente pode fazer agora, dentro desse for each, a gente bota create vídeo, passa o vídeo, e a mesma coisa aqui. E agora a gente vê que o nosso teste já ficou uma coisa bem enxuta, né? Bem pequenininha, assim, bem objetiva, e a gente tem uma função aqui embaixo. Então vamos executar isso aqui agora para ver se tudo continua funcionando. Acho muito legal isso do Cypress, de tu não precisar te preocupar em rodar os testes enquanto tu tá alterando o código, que ele já vai, tipo, escutando o que tu tá fazendo e reexecutando para ti. Então, mais uma refatoração, onde agora o nosso código de teste ficou bem simples, a gente tem uma funçãozinha ali que a gente pode chamar e reaproveitar em todos os testes. Agora sim que a gente tem essa função, a gente poderia, visto que a gente viu que ela funciona, a gente poderia mover ela para aquela pasta support, onde a gente tem um arquivo commands, e a gente tem vamos pegar esse modelinho aqui. A gente poderia criar um comando customizado do Cypress, que seria create video. Ele recebe um vídeo. E ele executa esses passos aqui. Acho que é isso aí. Vou salvar esse cara aqui. Então a gente pode tirar essa função daqui. Então a gente vai diminuir o nosso código, que tinha 55 linhas, para 42. E agora aqui onde a gente chama o create video, a gente tem que botar o sai.createVideo na frente, para ele saber que ele tem que buscar daquela função customizada. E o formulário está sendo preenchido, que já é um bom sinal que, pelo jeito, a nossa refatoração funcionou de novo. Show de bola. Tá ficando bem curtinho aqui o nosso arquivo de teste. Uma outra refatoração que eu faria, tem uma coisa bem legal na parte de ECMAScript 6. Uma das coisas que veio com o ECMAScript 6 é o que eles chamam de arrow function, que é essa função aqui com o formato de uma flechinha, que é, em vez de tu escrever function, na verdade, em vez de tu escrever function, abre e fecha parênteses, abre e fecha colchetes, tu pode simplesmente fazer essa flechinha aqui, abre e fecha colchetes. Porém, quando só tem dentro dos colchetes uma linha, tu pode simplesmente fazer direto assim. Não precisa ter os colchetes. Então aqui a gente já reduziu um pouco mais no nosso código. E ele a princípio faz exatamente a mesma coisa. Então agora que a gente deu uma encurtadinha de 42 linhas de código para 38, vamos ver se o nosso teste continua funcionando. Tá fazendo sentido, Tamara? Sim. Depois eu vou... Esse repositório já está no GitHub e eu criei um branch separado, onde eu coloquei commit por commit, cada uma das refatorações, para tu poder depois ler com calma e, tipo, entender assim o processo de refatoração se alguma coisa não ficar clara e tal. Então os nossos testes continuam funcionando. Então mais uma refatoração bem sucedida.
A próxima refatoração que eu gostaria de fazer tem uma coisa que é bem legal no Cypress que se chama Fixtures. Não sei se você ouviu falar. Cara, eu vi alguma coisa no código, mas eu não lembro direito. Tá, então, a gente olhar aqui na estrutura, que quando a gente começa um projeto com Cypress, ele já cria uma estrutura onde tem integration, onde a gente coloca os nossos testes, suporte, onde a gente coloca os nossos comandos customizados, e ele tem essa pastinha fixtures, que ele já traz alguns exemplos. E fixtures são basicamente dados que a gente pode reutilizar nos nossos testes. Então, uma coisa que eu tinha pensado era mover esse array de vídeos para um arquivo separado de fixtures, e daí o nosso código de teste vai ficar mais enxuto ainda, mais focado só no teste propriamente dito e não nos dados e tal. Então a gente podia criar aqui dentro um arquivo chamado videos.json, que é um objeto, né? Vai ser um objeto. Então esse arquivo ele vai basicamente, na verdade ele vai ser um array de objetos. Ele vai basicamente ser essa estrutura aqui. Então eu vou copiar essa estrutura inteira. Só que como ele é um JSON, a gente precisa colocar as chaves desse objeto entre aspas, para ele não reclamar aqui da sintaxe. Mas é basicamente aquele mesmo array de vídeos, agora a gente tem ele aqui no arquivo videos.json, que é JavaScript Object Notation. E aí agora, aqui a gente pode, em vez de definir aqui os dados, a gente pode simplesmente fazer um require daquele arquivo. Então a gente pode fazer... A gente continua definindo uma variável usando const, chamada videos, e a gente vai fazer um require a gente está dentro da pasta integration, então a gente vai fazer ponto barra para voltar no nível, fixtures barra vídeos. E aí agora o nosso arquivo está com 27 linhas de código, está ficando bonito. Vamos rodar esses testes para ver se tudo continua funcionando. Então ele está conseguindo preencher o formulário com dados que estão vindo de algum lugar, que são as fixtures. Então, os nossos testes continuam funcionando. Uma última refatoração que eu tinha planejado seria... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Uma última refatoração que eu tinha pensado é que aqui a gente tem, por exemplo, a gente tem um contexto empty state, mas o before each está tipo num contexto mais acima, porque ele precisa ser utilizado por esse contexto de baixo, também a gente precisa limpar o banco de dados antes, mas nesse caso aqui a gente está fazendo a gente tem um contexto que a gente diz que já tem 2 itens no banco de dados, mas a gente está colocando os itens no banco de dados dentro do teste propriamente dito. Então o último refactoring que eu faria era criar um before each aqui, e dentro do before each eu ia rodar o comando que popula esses 2 itens, porque caso eu tenha outros testes nesse contexto onde já tem 2 itens, eu não preciso repetir essa linha de código. Então aqui eu já é uma refatoração já pensando no futuro, não é uma coisa que é necessária para agora, mas caso eu venha a adicionar um novo teste dentro desse mesmo contexto, onde eu já queira que tenham 2 itens criados, a minha suite de teste já está preparada. Então vamos rodar aqui e vamos ver se vai continuar funcionando. Show de bola. Então agora a gente vê que eu vou abrir o código aqui no Chrome para a gente ver como é que ele era antes.
O arquivo de teste, ele era esse monstro aqui, de 72 linhas de código, e após a nossa refatoração, ele virou esse código limpinho, de 27 linhas, onde a gente consegue ler o código de uma forma bem mais clara do que estava antes, consegue ver que, tipo, ele é um teste para essa aplicação VidBits. Antes de começar qualquer coisa, ele limpa o banco de dados, daí ele tem dois contextos, um empty state e um com 2 itens já no banco de dados, onde nesse empty state ele tem um teste que cria 2 vídeos, e daí a partir desse array de vídeos que a gente armazena numa fixtures, ele itera, e para cada um dos vídeos ele chama essa função createVideo, passando o vídeo. E aí verifica que tem 2, e depois a mesma coisa aqui, verifica que tem 4, sendo que no contexto de 2 itens, ele antes de qualquer teste, ele já adiciona 2 itens no banco de dados. Enquanto que antes, para entender o que esses 2 testes faziam, tu tinha que provavelmente perder muito mais tempo para ler todo o código para entender exatamente o que ele faria. Concorda? Sim, teria que olhar passo a passo, né? Exato. Então ele ficou bem mais enxuto e a gente separou responsabilidades, onde a gente tem o teste aqui, a gente tem os nossos dados numa fixture, a gente tem o nosso comando que se repete em diferentes testes num arquivo que define comandos customizados e coisas do gênero. Então a gente separou bem as responsabilidades do que cada coisa tem que fazer. Conforme eu te falei, esse código aqui, a gente está aqui no branch master. Se tu for para o branch refactor Cypress, a gente já está com o código refatorado aqui, e aí tu consegue dentro desse branch, deixa eu vir aqui para home, dentro desse branch aqui, tu consegue ver os últimos commits, e aí aqui era até onde estava no master, e aqui tem cada um dos commits de cada uma das refatorações. Então, removendo alguma duplicação de código, removendo um pouco mais de duplicação, indo direto para a página de teste. Então, por exemplo, aquela vez que a gente estava, em vez de navegar para vídeos e clicar no botão, a gente está agora navegando direto. Então, separei cada uma das refatorações em um commit, algumas em 2. Por exemplo, se eu não me engano, esse aqui, move test function to support commands. Então aqui é só movendo, só criando a função, e no próximo, não é nesse. E no próximo, use new support command on tests. Então primeiro eu movi para um lugar e agora eu estou usando a partir daquele lugar, tá ligado? Não estou mais, tirei esse código daqui. Então daí tu pode ter acesso a todos os commits separadinhos para tu ver a refatoração commit por commit. Deixa eu parar de compartilhar aqui. O que tu achou? Cara, eu achei bem massa, assim, tipo, provavelmente meu código deve estar igual o que tu começou ali. Eu tinha pensado em a gente fazer essa refatoração diferente, de eu deixar para tu fazer a refatoração, mas às vezes é difícil, assim, de começar se a gente nunca fez esse tipo de coisa. Eu achava difícil quando eu estava aprendendo como refatorar código, e aí eu achava muito mais legal sentar do lado de alguém e ver a pessoa refatorando, então por isso que eu optei por fazer dessa forma. Mas a ideia é sempre assim, se a gente quer que o código seja sustentável, se a gente quer que um projeto de software seja sustentável, a gente tem que manter ele saudável, né? E, tipo assim, olhar para um código como aquele que estava no branch master e pensar, tipo assim, agora são 2 testes, é um arquivo só, não é um grande problema, mas se a gente começa, um projeto sempre começa pequeno e ele vai crescendo, e se a gente deixar ele sempre uma bagunça, ele vai ficando sem controle e uma hora a gente não entende mais por que mexe numa coisa que quebra a outra lá. Então, por isso que é importante não só escrever código novo, mas limpar o código antigo, tipo, sempre que eu ver a oportunidade de melhorar alguma coisa aqui ou ali, eu melhorar, porque eu vou estar melhorando para o meu eu de amanhã, que não vai lembrar o que o código fazia, ou para alguma outra pessoa do meu time que vai também manter aquela base de código, né? Tipo, vocês ali têm bastante costume de refatorar as coisas? No GitLab, por exemplo?
Total. É tipo, uma das coisas que eu mais faço no meu trabalho é refatorar código para tornar ele mais limpo, para tornar ele menos complexo, para tornar ele mais performático, para ele rodar mais rápido, coisas do gênero. Tipo, tem diferentes tipos de refatorações. Eu pergunto porque pode ser que seja visto como algo demorado, saca? Você tem que refatorar um código em vez de estar criando um novo. Isso é uma polêmica, isso é uma coisa bem legal de ter tocado nesse assunto, porque a grande maioria das pessoas pensa exatamente assim, que é a forma errada de se pensar, porque elas estão pensando no curto prazo. Por que eu não vou escrever alguma coisa nova agora? Eu vou perder tempo limpando uma coisa que eu poderia estar gastando esse tempo fazendo uma coisa para entregar alguma coisa de valor. Mas o grande lance é pensar a longo prazo. Quanto tempo tu imagina que esse projeto tem de vida? Eu imagino que vai ser um projeto de 2 anos. No início ele vai andar bastante rápido, mas ao longo do tempo, se a gente não se preocupar com a saúde do código, vai ser cada vez mais difícil adicionar novas funcionalidades, porque acontece aquela coisa de mexi aqui, quebrei lá e não tinha nem ideia do impacto do que eu estava fazendo. Então, enquanto que se a gente se preocupa com manter o código saudável ao longo do tempo, na verdade, a gente está, a longo prazo, mantendo o código simples de ser modificado, sem estar quebrando o que já funcionava, né? E eu acho que essa é a grande mensagem, assim, que tu tem que tentar vender se alguém vier com esse tipo de argumento, de dizer, tipo, tu tá perdendo tempo. Não, eu tô investindo na saúde do projeto a longo prazo, alguma coisa do gênero. Imagino que em projetos ainda grandes que muitas pessoas mexam, cara, deve ser muito foda pegar um código que não tem faturação nenhuma. Assim. Imagina, tipo, no GitLab nós somos hoje mais de 700 funcionários. Eu imagino que pelo menos a metade dessa galera deve ser galera de desenvolvimento. Então, tipo, é muita gente mexendo na base de código, assim. A gente tem centenas de merges para o master em um dia. Então é muita gente mexendo no código. E aí eu acho que entra coisa legal do que a gente vai conversar no nosso último encontro, que é a parte de integração contínua, que é enquanto tu tá alterando o código, tu tá rodando rotinas automatizadas para verificar que o que tu tá fazendo não tá quebrando nada, ou que se tá quebrando alguma coisa, tu vai ter como saber antes de fazer o merge pro master, por exemplo. Por isso que é bem legal esse lance da refatoração, fazer os baby steps, assim, faz uma mudança pequenininha que tu acha que já vai melhorar a estrutura do código e roda os testes para ver que tudo continua funcionando. Porque se não funcionar, tu pode voltar para como era antes, saca? Ou então entender o que é que tu fez errado e iterar e aí fazer o teste passar de novo. Nossa. Deixa eu ver o que eu coloquei na agenda. Refatoração. Um outro negócio que eu vou compartilhar minha tela rapidinho contigo aqui, eu queria te mostrar. Nesse mesmo projeto, uma coisa que eu deixei nele... na verdade, eu vou te mostrar no GitHub mesmo. Quando tu instala o Cypress e roda o Cypress Open pela primeira vez, ele cria a estrutura, onde ele vai criar o arquivo cypress.json para tu definir as tuas configurações, ele cria a pasta Cypress já com a pasta Fixtures, Integration e tudo mais, e dentro da pasta Integrations, ele cria uma pasta Examples, com exemplos de tudo que tu consegue fazer com o Cypress. Tu sabia disso? Não, teve, acho que o primeiro encontro que tu estava falando, eu lembro que você falou dos exemplos, mas eu acho que era tipo exemplo de código, assim, não tinha me ligado que tinha os exemplos de tudo que ele permite fazer. Então, isso aqui é o que eu queria te deixar de tema de casa, é tipo, tu dar uma explorada nisso, saca? Tipo, olhar para esse código, porque ele, tipo assim, ele fala ações. Daí ele, por exemplo, tem a função .type para tu digitar num DOM element. E ele tem diversas formas que tu consegue digitar, por exemplo, ele tem type, ele pega simplesmente um campo de e-mail e digita um e-mail, mas ele tem também usando caracteres especiais. Tem um que eu achei muito legal, que é esse aqui, ó, delay each key press by 0.1 segundos, então tu pode botar type, slow
daí, na verdade aqui é simplesmente uma string qualquer, mas ele botou slow typing, e daí ele coloca um delay de 100 milissegundos, e daí parece mais que é uma pessoa digitando mesmo, saca? Tipo assim, Tá, não é aquela coisa tão rápida quanto uma automação, é tipo, tu vê a cada 0,1 segundos uma letra sendo digitada, então fica uma coisa mais próximo de uma coisa mais real, assim, saca? Focando num elemento, fazendo blur num elemento, limpando um input, submetendo cliques, coisa de cliques, tem umas coisas bem legais. Aqui, tipo, simplesmente clicando num botão. Mas aqui, por exemplo, ele fala que tu pode clicar em 9 diferentes lugares. Então, tu pode mandar um clique no top left do elemento, no top, no right, no left, bottom left, assim por diante. Ou então, tu pode digitar passando coordenadas de x e y ali, saca? Daí ele vai, nesse caso aqui, ele clica num canvas fazendo uma carinha feliz, assim. E aí tem várias outras, tipo, é uma coisa legal de ver, saca? Cada um dos exemplos, porque tem muita... Mas, tipo, dá pra rodar eles? Dá pra... Vamos rodar eles aqui pra te mostrar. Vou mandar aqui Run All Specs. Eles têm umas aplicações exemplo, que é esse example-cypress.io, e aí tu vê os comandos, olha ali, ó, o slow typing, tu viu que ele tava digitando devagarzinho? Tem um que eu achei muito legal também, que, ó, fazendo a carinha feliz. Então eles têm testes que tu consegue executar realmente para ver eles funcionando para essa aplicação exemplo que eles criaram. Então isso daqui é uma fonte de exemplos muito bacana, assim, para tipo, quando tu, sei lá, tiver, pô, não tô sabendo como resolver um problema com essa função específica do Cypress, além de tu olhar para a documentação, tu pode olhar para os exemplos reais de código, como que eles resolvem esse tipo de problema. Nossa. Deixa eu voltar aqui para... Ele tá rodando ainda. Se eu não me engano, são mais de 100 testes, então deve levar um pouco mais de 1 minuto para rodar essa brincadeira toda aí. Mas é muito legal, ele mostra como testar viewports diferentes para testar aplicações responsivas. Basicamente, ele mostra como usar todas as funções que o Cypress disponibiliza. Vou dar uma olhada. Tinha aquele do... Não lembro se era checkbox, que eu tinha achado de exemplo na internet, não funcionou. Vou dar uma olhada se tem ali também. Tem, com certeza, com certeza. Nesse mesmo arquivo de actions, se eu não me engano... Deixa eu ver aqui. Check. Action disable, ignore checking prior. Listing checkbox. Ó, tem exemplos aqui usando type not disabled, radio. Fazendo aqui check de um determinado option, de um determinado select, alguma coisa assim. Então eles têm exemplos de uncheck também. Bacana. Beleza, deixa eu parar de compartilhar aqui. Era basicamente isso aí que eu tinha preparado para hoje, a parte da refatoração, e queria te mostrar também esses exemplos, porque eles são uma fonte muito bacana para poder usar como material de consulta para quando tiver empacado em alguma coisa de como o Cypress funciona. E por último, eu deixei na nossa agenda alguns conteúdos relacionados ao assunto que a gente vai conversar no nosso próximo encontro, que é a integração contínua. Então, tem, se eu não me engano, 1 ou 2 conteúdos em formato de texto que eu escrevi no meu blog há um tempo atrás, e os outros são vídeos. Um é uma mini palestra que eu gravei, e os outros são vídeos bem mão na massa, fazendo alguma coisa específica em alguma ferramenta de integração contínua. Se eu não me engano, nos exemplos de vídeos que eu tenho, nos links são esses... Deixa eu te mandar aqui. Eu acho que tu já me mandou esses links, eu tenho anotado.
Ah, beleza. Bom, de qualquer forma, se, Manda uma coisa. se tem algum que eu esqueci, agora vão ter todos esses pelo menos lá. E aí, se eu não me engano, nos exemplos de vídeos tem ferramenta de integração contínua, o Semaphore CI, que é um SaaS, que é gratuito para projetos públicos. Eles têm duas versões, uma versão 1.0, que tu faz tudo pela interface gráfica, e a versão 2.0, que é muito legal, que tu cria todos os teus pipelines como código. Então tu tem todas as vantagens que tu tem em outras partes do código, de tipo, tu poder fazer code review, de tu poder fazer análise estática, de tu poder voltar atrás para uma versão anterior. Tu tem na versão 2.0 do Semaphore, que tu cria teus pipelines como código. Então tem exemplos, mas nos vídeos que eu tenho gravado eu usando o Semaphore 1.0, eu tenho que gravar uns vídeos usando o 2.0. Tem também usando o GoCD, que é uma ferramenta da ThoughtWorks, que é parecido com o Jenkins, quer dizer, nossa, que horror falar uma coisa dessa, não tem nada a ver com o Jenkins, mas ele é um baita de um concorrente do Jenkins, e na verdade ele é muito melhor que o Jenkins, mas é parecido no sentido de que tu tem que baixar o código e instalar no teu servidor, e daí tu que controla como que o GoCD funciona. Então tem alguns vídeos fazendo integração contínua usando o GoCD. Eu gostaria que tu assistisse esses vídeos, são vídeos curtos, antes do nosso próximo encontro, para tu já ter uma ideia melhor do que a gente vai, do que eu pretendo te mostrar. E aí no nosso último encontro eu quero te mostrar a integração contínua com o GitLab, que é a ferramenta, né, o produto do qual eu trabalho, e a gente tem o GitLab, a ideia é que ele seja uma solução completa de DevOps, onde tu não precisa ter o GitHub para harmonizar, para gerenciar a versão de código, o Jenkins para rodar a integração contínua, o Jira para gerenciar backlog, esse tipo de coisa. Tipo, o GitLab é uma solução completa, uma plataforma que te oferece tudo isso. E Continuous Integration é uma das coisas que a gente entrega, então eu queria te mostrar, porque também é bem legal no sentido de que tu também escreve os teus pipelines como código, tu também, e ele utiliza Docker Containers, então assim, já dá para ir para um outro lado técnico, que também é bem importante hoje em dia para a galera que trabalha com QA na área mais técnica conhecer, então já vai ser assim, para ter um gostinho disso também. Tranquilo? Tranquilo. Só algumas coisas que eu queria te perguntar referente a código ali. Tu usou um array, né? Para informações dos vídeos. Eu imagino que isso seja bem comum de usar, né? Eu lembro que onde eu trabalhava tinha um dicionário com várias informações para usar no código, no teste complete lá. E na época, tipo, eu não entendia muito bem por que tinha. Agora já tem ideia, né? Você busca de lá, tipo, essa questão de tu não ficar criando código à toa, saca? Então eu imagino que seja bem utilizado, assim, né, para passar dados e tal, ainda mais se você vai usar sempre o mesmo. Exatamente. Eu poderia, por exemplo, em vez de... Eu tinha até pensado em fazer uma refatoração antes de transformar num array, de fazer, tipo, 2 objetos separados, só que daí a gente ia ter que chamar aquela função sci.createVideo 2 vezes. Então já é duplicação de código. Daí eu quis... Tipo assim, eu ia fazer uma refatoração que ainda assim já ia deixar o código duplicado, eu preferi, não gostei da primeira solução, daí eu resolvi criar um array, iterar sobre ele, que daí eu executo o código só uma vez para cada um dos itens do array, né? Então achei que ficava mais legal assim a refatoração. E é bacana que também tu já experimenta o lance de usar o for each, entender como é que... E tipo, quando tu se deparar com uma situação como essa, se tu tiver uma dúvida e não lembrar exatamente, tu tem o código para revisitar, tu tem o vídeo para... Né, tu pode assistir exatamente aquele trecho onde eu estou explicando essa parte, e daí quem sabe te instala e lembra como é que é. Fechou. Legal. Obrigado pelo teu tempo de novo aí. Como eu te falei antes, eu tô bem orgulhoso aí, eu acho bem bacana que tu pega rápido as coisas, então é bacana de ver. Te espero daqui a 2 semanas pro nosso último encontro. Depois disso a gente vai continuar em contato no Slack e tal, e fica com os teus temas de casa aí. Fechou. Beleza pura? Até 2 semanas, então. Beleza pura. Eu vou parar